Boa noite, companheiros. Em nome do 4º Conselho Espírita de Unificação, queremos agradecer a presença de todos que estão participando conosco da comemoração do Dia do Livro Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando o nosso encontro, nós vamos assistir a nossa companheira Cristal, que vai apresentar para nós 2 músicas, e a seguir teremos a página preparatória realizada pela nossa companheira Vera Guilherme, da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Boa noite, meus irmãos de Ideal Espírita. A página de hoje, A Luz do Espiritismo, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. A história da humanidade tem no livro nobre o seu glorioso repositório. Em todos os tempos, o livro tem sido o condutor das mentes e mensageiro da vida. A Bíblia, Antigo Testamento, historiando as jornadas de Israel, oferecendo concepção sublime do Deus único, soberano e Senhor de todas as coisas. O Evangelho de Jesus Cristo traduz para todos os idiomas, quase todos os dialetos do globo, faz do amor o celeiro da bênção da humanidade. O Alcorão, redigido após a morte de Maomé, é dividido em 114 suratas, ou capítulo. Constitui a base de toda a civilização muçulmana, fonte única da verdade, do direito e da justiça. Depois do Renascimento, com o advento da imprensa, o campo das ideias sofreu impacto
violento, graças à força exuberante do livro. Pôde então o mundo pensar com mais facilidade. A Revolução Francesa, fruto do livro enciclopédico, com ele nascendo as lutas de independência de todo o novo continente, inspirando nas páginas épicas da liberdade. E o livro continua libertando, revolucionando e escravizando. Clássico ou moderno, rebuscado ou simples, o livro campeia movimentos e mentes, alargando ou estreitando horizontes do pensamento. Em razão disso, é que um novo livro, recordando todos os livros, oferece ao homem moderna resposta às novas e velhas indagações, propondo soluções, abençoando em torno do antiquíssimo problema da felicidade humana. O livro espírita, como farol em noite escura, é também esperança e consolação, esclarecendo o homem de onde vem e para onde vai. Sugere métodos mais condizentes com o cristianismo. Cristianismo, que é a doutrina espírita, no momento de desesperação de todas as criaturas, renovando o livro espírita, encoraja o espírito em qualquer situação, esclarece os enigmas da psique humana. Filosófico, desvela os problemas do ser religioso, conduz o homem a Deus, abrange todos os demais setores da atividade humana. Desse modo, o livro espírita, no momento em que a literatura desumaniza, vulgariza, tornando-se serva dos interesses subalternos de classe e governo, política e raça, fronteira e poder, disseminando o amor, propagando a bondade, oferece pensamento universal e excelentes oportunidades de glória e imortalidade. Saudemo-nos, pois. Agora, vamos unir os nossos pensamentos e sentimentos em oração com a companheira Valdiceia, do Grupo Espírita Consolação dos Aflitos. Senhor Jesus, é com muito prazer que estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, nesse momento tão importante que é o Dia do Livro. Homenagem essa, Senhor, a esses médios que psicografaram, não só eles, mas com a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Livro esse que consola, livro esse que liberta. Queremos agradecer a todos esses irmãos, Kardec, Chico Xavier e outros. Jesus, abençoe nesse momento a todos que ouvem, que vê, que lê, que sinta essa literatura rica de luz. E queremos pedir a permissão do nosso Mestre Jesus para dar início à nossa comemoração do Dia do Livro. Que assim seja. Antes de passarmos a palavra para a oradora que fará a exposição do tema, convidamos o companheiro Ricardo Fernandes, do GELV, para apresentar um breve histórico desta data e sua importância para o movimento espírita do Quarto Seu. Olá, amigos. Muita paz a todos. Estamos todos aqui reunidos em evento em comemoração ao Dia do Livro Espírita, instituído no calendário oficial do município de São João de Meriti,
de acordo com a Lei número 1750 de 2010. É importante salientar que o autor desta lei, Paulo Sérgio Henrique de Aguiar, o presidente da Câmara Municipal de São João de Meriti, tendo em vista o disposto nos parágrafos 2º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município, promulga o seguinte: artigo 1º, fica instituído no calendário oficial do município de São João de Meriti o Dia do Livro Espírita, que deverá ser comemorado no dia 18 de abril de cada ano. Sessão solene. De 2011 a 2017, o evento foi realizado na Câmara dos Vereadores. Em 2018, foi realizado no Centro Cultural Meritiense. E em 2019, foi realizado no Rotary Club, em São João de Meriti. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia. Em 2021, estamos realizando esse evento de forma virtual. É importante salientar a todos que é um momento muito importante para a gente, desse projeto de lei. É importante também a gente salientar que, além dessas leis municipais, existe um projeto de lei no Senado, de iniciativa do senador Eduardo Girão, que foi aprovado por comissão em decisão terminativa e defendido em audiência pública no Senado Federal em junho de 2019, e está remetido à Câmara dos Deputados, esse projeto de lei 3.789 de 2019. E se isso um dia tornar-se lei, aí nós teremos um dia oficial no Brasil, em nível nacional, o Dia do Livro Espírita, 18 de abril de... 18 de abril será o dia para todos nós. Espiritismo e sociedade. Podemos distinguir, perdão, aqui, voltamos aqui, sim, vamos lá. Espiritismo e sociedade. Podemos distinguir na programação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. O primeiro período, o da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. O segundo, que seria o da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina e constituindo-se em ciência. Virão em seguida o terceiro período de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. E quarto, o período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Isso consta na Revista Espírita de 1858. Bem, então é importante, antes de passar para a Cristiane, para dar prosseguimento, que nós tenhamos a consciência da importância desse momento. Termos um dia para comemorar o Dia do Livro Espírita é algo muito significativo para todos nós. E queremos aqui deixar de antemão a nossa homenagem a todos aqueles que nos precederam e lutaram em nosso município, em São João de Meriti, pela implantação do movimento espírita em nosso município. A todos eles, a todos esses companheiros que passaram e deixaram o seu legado, o nosso muito obrigado. Então, passamos agora para a nossa companheira Cristiane, para que ela possa dar continuidade ao trabalho. Bom evento a todos.
O tema do nosso encontro é literatura espírita em tempos de pandemia. Oradora, Darcy Moreira, palestrante espírita e diretora da área de unificação do CERJ. Vamos ouvir a nossa companheira. Meus amigos, muita paz, muita alegria em nossos corações. Eu já estou agradecendo o convite feito e espero, com certeza, dar o melhor de mim. Eu quero saudar a todos os amigos do Quarto Seu e saudar também os amigos espirituais que, com certeza, orientam todas as nossas atividades, especialmente, né, nesse dia tão importante, né, para o trabalho da doutrina espírita, que foi o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, nós vamos, nesse período, conversar um pouquinho a respeito deste livro espírita, que é tão importante e tão significativo na nossa vida, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e a gente vai estar, assim, então, conversando, né, a respeito de tudo isso. Eu tenho a impressão que vocês já começaram a ver, né? Então, nós estamos aqui, nessa hora, trabalhando este tema, literatura espírita, né, em tempo de pandemia. E a gente, então, vai ter uma questão central, que foi pedida pelo grupo, né, que é justamente esta, minha gente. De que maneira as obras espíritas proporcionam o entendimento, o conforto e o consolo sobre o momento atual. Então, quando aqui nós temos essa questão, nós vamos precisar fazer um passeio rápido em algumas questões, por exemplo, do Livro dos Espíritos, e é importante que a gente vá até lá, que falam a respeito justamente desse momento, né, das expiações coletivas, né? E lá no livro vai dizer para nós, né, que esta expiação coletiva, né, ela tem realmente, assim, ela tem um motivo, né? Aqui no Livro dos Espíritos, meus amigos, nós vamos encontrar com o subtítulo de Flagelos Destruidores. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores, que é justamente a situação que a gente está passando, né? E os espíritos dizem assim, para fazê-la progredir mais depressa. E eles dizem assim, a gente já não disse a você, não é que ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência ele sobe um degrau na escala do seu aperfeiçoamento. Então, olha só, meus amigos, nós então estamos falando nesse momento que a gente está vivendo, que é um período, né, desse flagelo destruidor. Quantos amigos, quantas pessoas estão desencarnando, né? Então, nós já temos quase 300 mil pessoas que desencarnaram, só no Brasil, né? Então, nós temos, digamos assim, dessas 300 mil, nós vamos ver se a gente tem 100 mil famílias que estão de luto, não é? Que estão sofrendo a perda dos seus familiares, né? E aí, então, nós vamos trazer, e quem fala isso aqui é Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz assim para nós, nesses dias da pandemia, ele diz para a gente, estamos no início das grandes transformações.
e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, nós vamos ver, né, que existe aquela profecia desse tempo. Então, são momentos de provações e expiações individuais e coletivas. Não é, meus amigos? Nós vamos ver os casos de uma família que, de repente, 3 pessoas desencarnaram pelo Covid. De repente, tem uma só. Então, de qualquer maneira, é uma expiação. Né? E aqui, Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente, né, que tudo isso serve para alçar um mundo de regeneração. Então, está lá Kardec falando para a gente, né, na questão 737 de O Livro dos Espíritos, falando que é uma necessidade para quê? Né? Porque a humanidade sobe um degrau na escalada do aperfeiçoamento. E isso a gente começa a ver com o livro espírita, né? Então, qual é o resultado de tudo isso? O resultado desta situação que a gente está vivendo é apressar a hora da felicidade para confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todas, com a sublime mensagem da vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. A gente vai voltar a esta informação. E aí, meus irmãos, a gente vê que tudo isso que a gente está falando, eu estou conversando aqui com vocês, a gente tirou exatamente da literatura espírita, do livro espírita, né? Este livro espírita que contém, né? Ele é a expressão dos princípios da doutrina espírita. E aí, então, tem aqui, né? Eu trouxe aqui esse verso, aliás, essa fala desse espírito Estevão, através de Júlio César Grande Ribeiro, né? Que nós chamávamos de Julinho, né? Porque ele está desencarnado, mas continua aqui pertinho da gente, quando ele diz assim, o livro espírita, operário da instrução, esclarece sem magoar, auxiliando sem ostentação. É o nobre companheiro incansável, trazendo valiosas experiências de ontem ao nosso hoje. E ele diz, é o sustento inalienável para a eternidade, é o ensinamento vivo, é repositório de sabedoria, semente de amor. Então, vamos vendo, meus irmãos, como nós temos perto de nós uma grande riqueza que é o livro espírita. E ele ainda diz o seguinte, somente com o livro espírita daremos segurança e diretriz à mente que raciocina para confiar e seguir, iluminando o coração para sentir e servir nas disciplinas do amor. É o Espírito Estevão que diz isso para nós, né? Então, só reforçando, né? Quer dizer, segurança, uma diretriz para a gente confiar, para a gente seguir, iluminando o coração. E aí, meus amigos, nós temos que ver nesse momento em que nós estamos nessa situação, né, que a gente já comentou no início. O livro espírita, então, vai ser esse companheiro afável que vai nos ajudar a superar essa dor, superar estas dificuldades que a gente vai vendo, né? Até porque, vamos ver aqui, vamos acompanhar aqui o que a gente vai estar trazendo para
para nosso estudo nesse instante, né? Então, vamos lá. Ele travou aqui, mas a gente vai... Isto. E aí, eu estou aqui também trazendo para que nós nos deliciemos, não é, a obra básica. A obra básica, aí estão os 5 livros da obra básica, que nós podemos dizer, esse é o grande presente que Jesus está encaminhando para a gente, não é? Porque é a mensagem do Consolador, não é? E é justamente quando eu me referi, não é, a essa questão dos flagelos destruidores, meus amigos, onde é que eu fui? Eu fui no Livro dos Espíritos, que é a obra básica que está aniversariando hoje, não é? Mas a gente tem o Evangelho, que vai trazer para nós, não é, uma recordação, ele vai relembrar para nós, não é, todas as passagens da vida de Jesus com esse toque, né, com o esclarecimento do Evangelho, né? Mas entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho está lá o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é realmente o guia dos evocadores. Então, logo no frontispício, né, nós vamos encontrar Guia dos Evocadores, e ali nós vamos, então, tirar as nossas dúvidas a respeito da mediunidade. E o 4º livro, né, é o Seu Inferno, preciosíssimo este livro. Eu até estou convidando a todos vocês que nesse período em que a gente precisa vivenciar o isolamento social, que a gente então tem esses espaços na nossa casa, com os nossos familiares, ou mesmo sozinhos, né, para que a gente revisite o Céu e o Inferno. Porque nós vamos ver daqui a pouco essas informações que a gente está recebendo. Quando a gente lê o depoimento dos espíritos em O Céu e o Inferno, nós ficamos assim maravilhados, porque vem comprovar para nós que depois daquele instante, daquele decesso, né, aquele instante em que a gente vê o nosso ser inanimado, aquela estrutura, aquela alma, ela continua a sua existência neste plano espiritual. E ali nós estamos vendo o 5º livro, que é a Gênese, né? Com as predições e os milagres de Jesus, trazendo assim um conteúdo rico, muito rico, e que ele vai, então, trazer para nós logo no capítulo 1, né? Conceitos básicos da doutrina espírita. E ao lado, eu fiz questão também de trazer para nós a Revista Espírita. A Revista Espírita, não é, meus amigos, é aquele jornal de estudos psicológicos que Kardec escrevia todos os meses. A sua primeira edição é de 1858, né? 1858, e vai até 1869. Imaginemos que Kardec desencarna no dia 31, né, de março, né? E ele já havia escrito de abril. E é justamente nessa revista espírita, né, que a gente vai conhecer de perto aquela pessoa especial que foi o nosso codificador. Mas a gente, além da obra básica, meus amigos, a gente também tem a literatura mediúnica, e aí eu vou dizer a vocês de qualidade. E aí, então, eu trouxe aqui para a gente estar sempre olhando tudo aquilo que Raul Teixeira escreveu, né, e ainda escreve, né? Raul Teixeira recebendo essas mensagens muito ricas, a grande maioria dela do espírito Camilo,
Então, a gente pode dizer, meus amigos, que é uma matéria recomendável, né? A gente também tem aqui os livros que Divaldo escreveu, sob orientação da Joana de Ângeles, né, que eles nos trazem conteúdos, informações muito ricas. A gente tem aqui nessa fileirinha aqui, né, nós estamos vendo os livros de Dona Ivone Pereira, não é, psicografados. Aliás, a gente vai aprendendo, né, e aprende com ela, né, que não é bem uma psicografia, né, porque Dona Ivone vai levada até o plano espiritual, onde ela vai conhecer, né, vai sempre acompanhada, né, de um amigo do Dr. Bezerra, ou do Espírito Charles, ou do Espírito Leon Tolstói. Ela vai, eles mostram para ela, né, para que ela acompanhe o enredo, né, de cada livro, e ela volta, né? Ela volta para o corpo, no dia seguinte ela está lá escrevendo, né? E, digamos assim, uma literatura rica, né? Quando nós estamos falando num livro espírita, um livro rico. E aqui, do outro lado, nós estamos vendo a coleção André Luiz, e vários, e vários, e vários livros, né? Na psicografia de Chico Xavier, a quem a gente sempre o homenageia e respeita por ter sido, não é, esse amigo que abriu mão de toda a sua vida e deixou, né, uma herança de 402 livros psicografados, e todos eles com mensagem que vem consolar. Então, meus amigos, a literatura espírita ela tem essa característica, né? É do consolo, do esclarecimento. Ela vai nos proporcionar ricos conhecimentos na nossa vida, no dia a dia. Por isso que é sempre bom a gente estar olhando a obra básica, que ela é importantíssima, ela é fundamental, né? E a literatura mediúnica, e eu vou repetir aquilo que eu falei ainda há pouco, né? De qualidade, porque, meus irmãos, a gente não pode perder tempo lendo alguma coisa que não nos provoque, não é? Uma modificação interior, né? Nós precisamos desta alimentação mais rica possível, e aí estão nesses livros abençoados. E a gente se pergunta assim, o que eu aprendi com esses livros, não é? Com esses presentes assim? Eu aprendi, isso foi fundamental para mim, que é um Deus justo e bom criador do universo. Então, quando a gente vê as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que, aliás, a primeira pergunta é aquela, que é Deus, né? Em que vai me dizer que Deus é o criador, né, de todas as coisas, né? Nós vamos ver, então, os espíritos respondendo a Kardec que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, não é? E que nós vamos aprender, então, né? Que esse é o Pai. Vai se perguntar, mas onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos dizem assim a Kardec, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, o livro espírita vai me apresentar um Deus diferente daquele que eu conheci há algum tempo atrás, que não é aquele Deus do olho por olho, dente por dente, mas é este Deus que é Pai. E depois, o que esses benditos livros, esses ricos livros trazem para nós? Que eu coloquei aqui no item 2, que nós somos espíritos ainda imperfeito, a caminho da perfeição.
Meus amigos, é saber-se espírito, né? Que nós estamos aqui, antes de encarnarmos, né? Nós escolhemos detalhes da nossa vida. E hoje nós aqui estamos. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui revendo aquilo que Jesus falou, né, a respeito da vida futura. E aquele caso que ele relata no Evangelho, no capítulo 2, a respeito da realeza terrestre, né? Então, o que foi aquela rainha, né, que ela vem trazer uma mensagem, não é, dizendo, né, que ela chegou ao plano espiritual numa situação muito difícil, porque ela pensou, né, naquele céu, ela deve ter pago muitas indulgências, né? A gente sabe que há séculos atrás ainda existiam as indulgências, então eu pago para ter um lugarzinho no céu e eu não existe isto. Então, nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós não morremos, não é? Quem vai morrer é esse corpo de carne, né? Que ele vai envelhecer, ele pode ficar quebradinho, a gente pode entrar numa depressão e a gente larga essa estrutura que a gente poderia dizer é um escafandro, né? Que a gente deixa, entende, para uma outra vida, uma vida muito rica, e os livros espíritas nos informam, nos dão detalhes maravilhosos a respeito disso. Então, quando a gente tem acesso, né, à coleção de André Luiz, a gente vai vendo que riqueza é este mundo que a gente vai, então, aprendendo. Aí, no item 3, o que a gente aprendeu? Que nós somos seres reencarnantes nesta Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, o que justifica todas as aflições. Então, nós vamos ver, meus amigos, com esses livros maravilhosos, que nós, então, estamos aqui, né? Então, repetindo nesse mundo de provas e expiações, que tem como característica, né, ser um espaço, digamos assim, de residência de espíritos rebeldes. Isso a gente aprende nos livros, a gente aprendeu essa informação em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós nos damos conta dessa informação, a vontade que a gente tem é querer sair logo disso. Mas a gente não consegue tirar, não é, todas essas cascas de uma vez para a outra, então nós vamos aos pouquinhos liberando, mas isso faz com que a gente tenha força, tenha coragem para seguir, não é? E aí, nessa hora, por exemplo, os livros de Dona Ivone Pereira, eles são muito ricos. Vocês sabem, meus amigos, eu estou aproveitando a pandemia para ler todos os livros de Dona Ivone, que são lindos, mas que são lindos, lindos, lindos. Vou lendo como se fosse uma novela, cada dia um capítulo, se o capítulo for um pouquinho grande, a gente lê metade, mas vai anotando e vai lendo. E com isso, meus amigos, nós vamos nos consolando. E uma coisa muito importante, a gente também vai levando esse consolo aos amigos que estão no nosso entorno. Porque como nós vivemos numa comunidade em que encarnados e desencarnados, nós nos acotovelamos, então nós temos a certeza que nós jamais estamos a sós. E o que a gente aprendeu também? Que a mediunidade é um dom que tem como objetivo rasgar os horizontes dessa vida espiritual. Então, a gente está aqui falando de Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier,
toda a literatura dele abriu esse campo para nós. E a gente vê também a questão da pluralidade dos mundos, nós somos seres do universo, nós hoje estamos aqui na nesta Terra, neste planeta Terra, mas amanhã a gente pode estar num outro mundo, então nós transitamos de acordo com a nossa evolução espiritual por esses mundos lindos. E isso nós aprendemos aonde? Nos livros, né? E nós temos ao nosso lado almas amigas que nos acompanham e velam por nós. Saber disso, meus amigos, é uma alegria. E aí eu trouxe aqui para a gente também até anotar, né, uma carta que Allan Kardec recebeu logo que foi publicado o Livro dos Espíritos, que nós então estamos homenageando hoje. Este moço era um capitão reformado, né? E ele escreveu isto para o senhor Allan Kardec. Ele mandou uma carta dizendo isso: olha, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Oh, quanta humanidade! E todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que me era de tal modo obscurecido pelos preconceitos que eu apenas o imaginava. Então, aqui, né, este amigo diz exatamente o que cada um de nós estaria dizendo. Sinto-me como um ser humano que saiu da escuridão. É justamente, não é, isto que ocorre conosco quando nós estamos aqui estudando a doutrina espírita. Por isso, meus amigos, nós vamos valorizar muito não só os livros que nós estamos lendo, mas nós vamos valorizar também essa casa espírita que nos acolhe. Então, aí está, né? O acolher, o consolar, o esclarecer e orientar. É isso que acontece conosco quando nós entramos numa casa espírita. Isto é uma grande felicidade para todos nós. E cada um de nós pode estabelecer essa diferença, o que era antes e depois da gente ter entrado, né, na casa espírita. Então, meus amigos, a gente gostaria de encerrar essa nossa conversa, né, que eu peço que vocês guardem assim no fundo do coração, com essa poesia também do Júlio César Grande Ribeiro, em que ele fala assim, ante o livro espírita, ele diz assim para nós, aliás, através de Julinho, né, Casimiro Cunha diz para nós assim, ampara a escola que ensina, que alfabetiza educando, mas sustenta o livro espírita que esclarece iluminando. Conheço o noticiário quanto aos sucessos do dia, mas consulto o livro espírita, fonte de luz e alegria. Aconselha bons produtos do asseio conveniente, mas divulga o livro espírita como higiene da mente. Cinema, rádio, TV, quantas fontes de emoção, mas somente o livro espírita aclara tua razão. Ampara o desalentado ante as provas do momento, oferta-lhe o livro espírita que clareia o entendimento.
constrói teu próprio ambiente no direito a que faz jus. Mas recorda, livro espírita é bênção de amor e luz. Então, com esses versos, não é, do Casimiro Cunha, eu estou aqui nesse instante, encerrando esta nossa fala, mas sempre lembrando, meus amigos, o livro espírita é realmente esta bênção de luz. Então, nesses momentos em que a gente não está podendo estar com os nossos parentes, e aí a gente lembra, meus amigos, que isso é uma questão mundial, porque nós ainda temos aquelas pessoas que dizem assim, mas será que eu não posso? Será que eu não devo? Não dá, é respeitar o isolamento social, já que nós estamos debaixo dessa pandemia, que de repente ela vai recrudescendo, e a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Então, que a gente aproveite esses momentos para ler esses livros maravilhosos. Então, eu estava dizendo para vocês, né, que nesses instantes, eu estou aqui cheia de livros no entorno, né? Porque o que a gente vai fazer, não é? Às vezes, nós ficamos frente à televisão e a gente fica se alimentando daquelas notícias o dia inteiro. Mas agora a gente aprendeu que a gente é espírito. Nós não estamos aqui de passeio, né? Nós aqui viemos numa gratíssima tarefa, que é o nosso melhoramento moral. Então, dessa forma, eu passo a selecionar a minha alimentação psíquica. E aí, nessa hora, estes livros me ajudam numa leitura que eu possa fazer, me ajudam no culto do Evangelho com as minhas crianças, não é? E aí, quando a gente fala em criança, a gente vê também que tem um repertório grande para as nossas crianças. Então, que a gente aproveite, que a gente agradeça essa possibilidade, que a gente agradeça esses amigos queridos que vêm escrevendo mensagens, que vêm trazendo recados para nós no sentido de que a gente se esclareça, esclarecendo-nos, nós vamos ficar realmente consolados, nós vamos ficar mais certos, não é, que tudo isso que nós estamos conversando nesse instante é uma verdade, é uma porta aberta, né? E nós vamos então dizer que nem aquele moço que escreveu para Kardec, que ele vai dizer, parece que eu estava na escuridão. Então, saudemos, meus amigos, o livro espírita como este amigo do coração que vai abrir portas novas de entendimento a respeito desta vida e da vida espiritual. Muita paz, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Darcy, pela sua participação e pelos esclarecimentos tão oportunos. Estamos caminhando para o fim do nosso encontro e vamos convidar os companheiros Cristal e Keaki para uma última apresentação musical. Depois, a nossa companheira Fátima do Selve fará a nossa prece de encerramento do nosso encontro.
companheiros, amigos, irmãos, e vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Como bons cristãos que somos, unidos nesse momento de agradecimento a Deus pelas oportunidades que recebemos, por estarmos no trabalho divulgando o Espiritismo. A palavra de hoje, dessa noite, é gratidão. Gratidão pelos companheiros de jornada, nossos amigos queridos, familiares e tantos que nós convivemos, pessoas que estão ao nosso lado, lado a lado no trabalho, e que possamos, Deus de infinita bondade, espiritualidade amiga, continuarmos trilhando esse caminho de amor, que possamos transmitir ao outro essa luz que o Espiritismo nos traz, o conhecimento e a prática evangélica. Agradecemos sempre ao alto e à espiritualidade a oportunidade de termos o primeiro presente da divulgação do Espiritismo, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Que possamos, Senhor, continuar nesse trabalho, que possamos continuar, Senhor, divulgando esse trabalho, e que todo o movimento espírita se una em prol do amor, da
paz e que, principalmente, da divulgação de obras belíssimas que a nossa literatura espírita possui. Também te pedimos, Senhor, espiritualidade amiga, pelo nosso planeta, que a tua luz possa estar presente onde houver a necessidade, onde houver a dor, onde houver o sofrer, principalmente hoje, Senhor, nas UTIs, nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, onde assolam várias doenças, que possam ser todos os companheiros iluminados e as mãos benfazejas dos médicos espirituais possam estar orientando os companheiros encarnados que estão na linha de frente de cada trabalho a ser realizado. Gratidão, Senhor, pelas oportunidades, gratidão pelos companheiros, gratidão por estarmos entrelaçados, apesar do afastamento social, mas entrelaçados em pensamento, entrelaçados na lei de amor. Muita paz, muita harmonia, e Jesus seja sempre o nosso guia, o nosso mestre em todo o nosso caminhar. Hoje e sempre, assim seja. Obrigada pela sua participação. Muita paz e uma excelente semana a todos. Até breve.